depois de um rápido intervalo, eu tenho certeza que você já está aí anotando tudo, está com a sua lista pronta para descobrir o que você precisa ter para encontrar o emprego dos sonhos. Agora, Rebeca, se a gente pudesse citar ali os primeiros itens que são analisados por um recrutador, o que a gente poderia ressaltar aqui? Olha, pergunta capciosa. Bom, nós quando recebemos o candidato para entrevista, geralmente nós já investigamos alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, a formação, o perfil, o que eu estou procurando nele, se ele é bom de português, né? Isso é importante, tá? Para todo mundo saber. Fica a dica. Fica a dica aí. Então ali a gente Aí a Gia já era, né? Não, que é isso, Fala português como segunda língua. Aí vê lá, 5 idiomas. Aí... Bom, então vamos mudar para o idioma vigente da contratação, né? Tá, ótimo. Ótimo. Gente, nós precisamos ter ali na frente, nós na verdade esperamos ter ali na frente um profissional. Então o que a gente avalia? A postura dele, como que ele me cumprimentou, como que ele está se apresentando na foto do Whats, isso é importante, como que ele escreve para mim, como que ele atende uma ligação, como que ele senta, como que ele entra na sala que eu estou recebendo. Olha só o quanto de coisa que a gente Você achava olha. que era só currículo, você tá vendo que não é só isso não, hein? Currículo é o básico, currículo é o básico. E daí depois, claro, como que ele responde as perguntas da entrevista, né? A entrevista de emprego, ela tem uma característica que incomoda muitos candidatos, que é o quê? São perguntas muito abertas, você precisa falar. Então, se você não tem essa habilidade natural, treine. Você precisa aprender a falar sobre você. Você precisa aprender a vender a sua imagem, né? Quem é o fulano, a Rebeca, eu sou psicóloga, eu trabalho tal. O que eu fiz para me qualificar nessa formação, coloque isso também e destaque, isso é importante, destaque as coisas que são compatíveis com aquele cargo. Se você está se candidatando para uma função de execução, de recepcionista, não é importante você falar, por exemplo, que você tem curso de vídeo, entendeu? Então a gente precisa ali ter muita assiduidade nas informações mesmo. Uma questão interessante, né? A Rebeca falando aqui, eu lembrei. É comum a gente ver nos currículos, possuo carteira de motorista, a pessoa está se candidatando lá para uma função de analista ali, de administrativo, tem uma carteira de motorista. Bom, mas isso não é, às vezes não é nem requisito da função. vaga, né? E ele coloca. Então, ou seja, é aquele típico currículo que você imprimiu 50 e manda 50 para 50 vagas diferentes, para 50 empresas diferentes, para, enfim, e vai jogando ali, o que der certo deu. Então, voltamos a falar da intencionalidade. Isso A gente muito percebe, importante. né? Isso é muito importante. É diferente. E é como a gente já tinha comentado aqui também. A Rebeca, por exemplo, trabalha com isso todas as semanas, todos os dias. Ela sabe identificar quando a coisa tem um diferencial. Naturalmente, não precisa ir muito profundo. Né? É claro que aí vai vir um teste, vai vir ali uma avaliação comportamental, mas esses detalhes que ela citou aqui, da forma como a pessoa se apresenta, esse impacto inicial que é causado, né? Então, chegar pontualmente, são coisas que você vai encontrar, você dá um Google aí, você vai ver essas questões, chegar pontualmente, ir bem vestido, cumprimentar, ser ali, falar, se apresentar de maneira eficiente. Então, tudo isso faz muita diferença. E quem trabalha com isso todos os dias, consegue sacar ali, ó, rapidinho. Sutilezas. Exatamente. Aqueles que não estão nem aí, aqueles que estão ali só porque, enfim. Então, a gente precisa ser intencional. Quem for intencional já vai ter um diferencial. Uma outra dica é na hora da ligação, né? A hora da ligação geralmente é o nosso primeiro contato com aquele candidato, né? Então, quando você for atender o telefone, independente de você saber ou não de onde é esse telefone, atenda. Alô, pois não? Tudo bem? Né? Seja cordial, seja gentil. A gente acho que já deve ter passado também, né, Ronald? Vários candidatos que a gente liga. Quem é? Oi! Oi! Não estou te escutando, onde é que você está? E aí eu falo, eu sou a Rebeca, sou recrutadora da Rede Novo Tempo, como você está? Daí se, por exemplo, a outra pessoa que atende, né? Fulano, é a fulana Novo Tempo. Isso totalmente coloca em descrédito o seu profissionalismo. Então, vamos prestar atenção nestes detalhes no primeiro contato já, porque isso aumenta as suas chances de ser chamado para uma entrevista, de ser chamado para as outras etapas do processo seletivo. Olha, que interessante. E a gente falou um pouquinho até no vídeo aí da Kathleen, mencionou ali, essa questão da rejeição.
tá? Eu estou procurando, pode acontecer, e é muito comum que aconteça até, que nessa primeira entrevista pode ser que ela não dê certo, né? Que não tenha sucesso imediato e essa procura seja um pouquinho mais a longo prazo. Quem sabe a gente tem que até passar por outros trabalhos, até achar aquele trabalho que a gente realmente queria. Como a gente pode lidar aí com esse feedback negativo ali da entrevista para ele contribuir e melhorar para a próxima, né? O feedback negativo, ele é feedback negativo, né? Porque ele disse não para uma coisa que nós queríamos muito, mas não encare ele como sendo de caráter realmente negativo. Acho muito importante encarar como aprendizado, inclusive. Às vezes, para aquela vaga, você não tem a qualificação, você não tem um perfil, às vezes você nem seria feliz desempenhando aquela função. E são coisas que a gente precisa avaliar como candidato. Será que eu realmente estaria feliz? Será que eu sou adequado? Ou então aquele questionamento horrível, né, de se fazer, será que eu sou bom mesmo para essa vaga? É porque nem sempre o recrutador diz o motivo da rejeição. Exatamente. Tem vezes que não. O correto seria dizer, né? A gente ajudar aquele candidato. Então, assim, quando você estiver numa situação dessas, sempre pratique a autoavaliação. Por que isso está acontecendo comigo? Né? E, geralmente, isso é um hábito que nós não temos. Nem de nos qualificarmos e nem de pensarmos realmente a respeito. Então, eu encorajo muito esse pensamento, assim, por que isso está acontecendo comigo agora? E reavaliar realmente todas as partes. E vale a pena insistir? Eu quero trabalhar no Novo Tempo, eu tentei e não consegui, posso tentar de novo ou fica feio? O que vocês acham? Eu acho que é interessante, sim, mas eu acho que tudo com moderação e com ponderação, né? Eu acho que nós temos experiências aqui de pessoas que Insistiram foram bastante. insistentes e persistentes, talvez seja a palavra Persistência. mais correta, mas e que conseguiram. No primeiro momento tiveram feedback negativo e interessante, eu tenho uma experiência aqui, essa é pessoal, de uma pessoa que depois ela entrou aqui na Novo Tempo, hoje ela é líder aqui na Novo Tempo. Ela tentou entrar para 2 funções, a Rebeca não estava aqui ainda, mas e hoje ela ocupa uma função de maior responsabilidade do que aquela que ela entrou. Então isso foi interessante. E hoje ela é agradecida por algumas dicas, inclusive que ele recebeu no nosso processo aqui, no nosso processo. Então ele recebeu uma dica de se aperfeiçoar em determinadas áreas e tal, e acabou dando certo. Então eu acho que é válido sim, Janine. Agora, eu acho que precisa ponderar. Também você não vai ficar insistindo numa coisa que você não vê muita possibilidade. Eu acho que tem que ter uma autoavaliação. Da mesma forma que a gente tem que fazer a nossa autoavaliação sempre, como a Rebeca falou, eu acho que precisa avaliar o cenário ali. Às vezes, poxa, às vezes tem outras oportunidades também, né? Que não é que não existe só uma empresa para se trabalhar, você não vai ser só feliz só naquela, enfim. Eu acho que cada um tem que ponderar ali, mas o principal é a gente volta para aquela questão, né? Quais são os conceitos, os pressupostos que ela tem ali, né? Então, dentro desse contexto, se ela vale a pena insistir ou não, ela vai fazer uma avaliação. Aquela famosa pergunta, assim, qual a sua maior qualidade? Aí a pessoa vai lá e ou ela se infla de mais ou de menos. Qual que é o equilíbrio, gente? Pois é. Qual é a Isso é sempre resposta essa- correta? Qual a Conta resposta pra correta? gente. Existe uma Se você me resposta correta. perguntar isso agora, Alessandro, é difícil. Se eu te perguntar agora também, é difícil responder. difícil. É por isso que quando a gente vai para uma entrevista de emprego, é bom a gente já ter essas perguntas clichês já pré-determinadas, né? Assim. Você já monta um script da sua resposta. Tente não ser automático, obviamente, na resposta, mas monte um script como se você tivesse ali, ó, eu vou nessa linha, nessa linha, nessa linha. Ou seja, isso vai causar uma boa impressão. E seja honesto. Uma coisa importante também, as pessoas que vivem nessa profissão de recrutamento, de RH, elas percebem quando a pessoa está sendo automática, tem testes que pegam isso, né? Como ela está tentando ser, o que ela está tentando manipular ali. Então tem testes, inclusive, que tendem a identificar essas variações. Então é importante você também evitar ser muito artificial. Seja honesto. E aí é que está eis a importância de você conhecer a empresa que você está se candidatando, a função que você está se candidatando, porque você vai poder se preparar previamente e não ser artificial na hora, né? Então, tudo isso vai montar essa primeira impressão positiva para a empresa e para o recrutador.
A gente acha que às vezes existe uma fórmula pronta, né? E não existe, de maneira nenhuma. Nem de se fazer entrevistas e nem de se responder entrevistas, né? O que existe é você ser adequado para aquela função e ser o candidato adequado para aquela função também. Perfeito. Às vezes o candidato ele nem sabe exatamente o que está sendo avaliado ali. É. Mas existem critérios específicos. Vou dar um exemplo. Às vezes o gestor de uma área específica perdeu um funcionário, ele precisa substituir aquela vaga. E aquela pessoa saiu porque por uma falha de relacionamento, por conta de uma prepotência exagerada. A pessoa se achava demais e tal, acabou gerando um clima desfavorável ali na equipe e tal. Na entrevista, assim como a recrutadora, o gestor imediato ele vai participar da entrevista. E uma das coisas que ele vai querer perceber é justamente essa questão, se essa pessoa tem traços dessa prepotência, dessa, né? Então, Ai, se cuidado você não se for lá- vender demais. para com você ver, prepotência. para você ver como é Sim. difícil às vezes você equalizar, né, a expectativa de quem está entrevistando e a expectativa do candidato. Então é difícil. Então existe essa equação também das oportunidades. Então às vezes o teu perfil vai casar certinho. Às vezes não casou. Às vezes você tem um oponente ali ou um outro candidato para a mesma função que ele tem uma pequena diferenciação. Ele causou uma melhor impressão ali, etc e tal, então ele é contratado. Mas os dois tinham o mesmo potencial, a mesma qualidade técnica, talvez. Mas aquele outro causou uma melhor impressão. E se ele não estivesse no processo, ou seja, você teria conseguido a vaga de emprego. Então, é difícil. É como a Rebeca falou, não existe uma fórmula exata. Né? Existe a gente se preparar, a gente ser intencional e buscar as oportunidades. A Né? gente tem que ter estar certeza preparado. de que fez o máximo que a gente podia fazer, né? O restante tem que deixar nas mãos de Deus também, Perfeito. né? Sabe o quê? A gente sempre gosta de falar, Alessandra, a gente não está esquecendo de vocês, só deixamos para mais para frente, mas você sabe que você também faz parte dessa conversa aqui e a sua opinião é importante para a gente, sim. Então, como você já sabe, fomos lá nas redes sociais e perguntamos para vocês também o que achavam sobre o tema de hoje. Vamos ver algumas das respostas. Sair da zona de conforto e ir atrás de emprego nunca é fácil. Então queremos saber como foi essa experiência para você. Como foi procurar seu primeiro emprego? Qual o maior desafio? Anderson do Carmo. Fiquei muito nervoso no primeiro dia. Acho que é normal, Anderson. Maria Helena Gonçalves. A parte mais difícil é encontrar um emprego. Faz sentido. Andréa Cristine. A procura foi demorada. Vários nãos por causa do sábado até que fui indicada a uma vaga. Após 1 mês e meio de trabalho, fui desligada. Mas depois pude montar meu próprio negócio para a honra e glória de Deus. Que bom, Deus abençoe. Marcos, a questão mais complicada foi a de ter experiência na área. Ixi, isso aí é complicado mesmo. Janaína Ferraz, eu fiquei com muito frio na barriga. Era tudo muito novo. Preparar currículo, ir atrás de vários lugares, mas foi uma experiência muito boa. Consegui de primeira. Olha só, maravilha. Fernanda San Marco, o maior desafio é controlar a ansiedade. Isso aí pega mesmo. Anaí Passos, graças a Deus a oportunidade me encontrou antes que eu precisasse procurar por ela. Eita, assim tá bom demais, hein? Rafaela Martins, foi desesperador. No primeiro teste que fiz, percebi que por mais que tivesse aprendido muita coisa na faculdade, era a prática que iria me dar mais conhecimento. A dúvida era se eu conseguiria o emprego mesmo com a inexperiência, mas a força de vontade vale a pena. Com certeza. Silvestre William. O problema é ser novo e não ter experiência. Todo mundo passa por isso. Alana Turra. Além da parte de encontrar um emprego, que por si só já é difícil, dá um nervosismo, medo de chegar na entrevista e não ser tudo o que os empregadores esperam, medo de não ser boa o suficiente. Todo mundo fica com medinho, acho que é normal. Bom, por hoje é só. Nos vemos na semana que vem. Até logo! Tá aí, muito obrigado pela sua participação. Agora, gente, voltou de novo aquela palavrinha, experiência. Parece que isso faz parte da realidade de muita gente que está tentando entrar no mercado, né? Realmente, a experiência ela é algo necessário, mas também não vamos fechar as portas para quem não tem, desde que apresente os requisitos necessários. O que a gente vê? Muitos jovens
recém-saídos da faculdade ou do ensino médio, que seja, que querem se inserir e que estão à procura de um emprego e não têm o primordial, a experiência. Bom, se você tem uma vocação, se você já sabe mais ou menos o que você quer fazer, fica muito mais fácil de você se aproximar daquela área sem necessariamente ter experiência. As minhas recomendações são: está tendo algum curso, está tendo algum seminário na sua cidade, está tendo algum simpósio que tem a ver com a sua área? Vai lá participar. Você conhece alguém que trabalha diretamente com isso e pode te ajudar? Vai lá e pede uma mão, pede para passar uma tarde no trabalho daquela pessoa, né? Também se matricule em cursos pagos ou não, né? E tem essa outra dificuldade também, um parênteses. Às vezes a gente fala assim, qualificação, não tenho dinheiro para me qualificar. Mas a informação está tão vasta e tão de portas abertas para a gente acessar que não precisa disso. Né? Então, assim, se comprometa. O que a gente mais precisa notar no candidato é o comprometimento e a intencionalidade. Se eu não percebo isso, como que eu vou dar condições dele se desenvolver aqui na minha empresa? Me chamou a atenção uma interação ali, Ronald, que alguém comentou, mas foi difícil para mim porque eu sou sabatista, guardo sábado. Na hora de comunicar isso, deve ser feito na entrevista? Como que deve ser sutil? Como que deve ser feita essa comunicação? Porque às vezes a pessoa, eu não trabalho sábado, como é que eu vou falar isso para um recrutador? Ok. Bom, a sugestão que eu dou, Alessandro, para essas situações, eu passei por essa situação também, eu imagino que todo mundo que tem essa questão do sábado em algum momento passou, é que não fale na entrevista, a não ser que seja perguntado. Participe do processo. Né, e no decorrer do processo ali, você vai. Agora, uma coisa é você falar no início do processo que você já vai estar eliminado de cara. Né? Uma coisa é você fazer o processo, você foi avaliado lá na frente, você foi selecionado, e a partir dali, logicamente, você vai ter que em algum momento falar, e a partir dali a empresa vai dizer se vai optar por manter você, se vai fazer algum ajuste para manter ali, e depender do profissional. Pode ser que a empresa, né, se a pessoa gostou, olha, esse aqui é um grande potencial, ela pode fazer algum ajuste, né, diferente se você tivesse falado lá na frente. Ela já, não, então isso aqui a gente já exclui, então não precisa falar, se eles não perguntarem. Se eles perguntarem, você fala, seja honesto e verdadeiro, mas se não perguntarem, você pode falar, você vai falar num segundo momento. Se você estiver selecionado, a empresa pode inclusive dar um jeitinho ali para poder manter você, mudar o horário, etc e tal. Então, seria a sugestão. Em relação a um comentário sobre essa questão da experiência, voltando, que foi um dos temas mais tocados ali nos comentários, né? Existem duas situações. Você vai sair do ensino médio e vai para o mercado de trabalho, claro, você vai ter aí um pouco mais de dificuldade, porque no ensino médio o próprio mercado não absorve essas pessoas, a não ser através do projeto Menor Aprendiz, que é um bom início. É um bom início. Então, empresas grandes, multinacionais, elas têm o programa. Então, você pode se candidatar, pode participar, você vai estudar em um turno, vai fazer esse pequeno estágio, né, no outro turno, e isso vai fazer toda a diferença. Na faculdade, procure uma faculdade que de alguma forma te dê condições de você desenvolver algumas habilidades. Por exemplo, se você está numa capital, então você tem mais oportunidades. Então, vai procurando estágio, coloca seu currículo nos estágios, nos programas trainees das empresas, que elas pegam gente que estão estudando ainda. Então, isso vai fazer diferença. Então, você vai estudar, você vai fazer um estágio ali em 2, 3, 4 empresas na sua grade curricular ali da universidade, e você já vai se diferenciar de outras pessoas que não têm nenhuma experiência. Então, esse é o grande ponto. Né? Muito legal aí, ficaram várias dicas novas. E agora vamos a um novo intervalo. Você sabe, o tempo aqui passa muito rápido, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a questão de Deus. Será que Deus tem alguma coisa a ver com tudo isso da gente crescer na nossa vida profissional? Vamos perguntar aqui para os que sabem. Fica aí ligado no programa. Daqui a pouquinho tem mais.